Galera do canal Pará Extremo, estamos aqui em Belém do Pará com esse cara profissional, foi professor do Maurício Santos, recém-formado aí em guia de turismo. Hoje ele é um guia de turismo, né? Sim. Você também é um guia de turismo. De turismo, exatamente. Então, guia de turismo. Guia de turismo, tá certo? Tá certíssimo. Maurício, vou passar para você fazer a primeira pergunta, mas de antemão eu vou fazer. Marco Romero, qual é essa profissão? Explica aí pro pessoal. Realmente é uma profissão que para quem tá de fora acha, deve ser muito fácil porque trabalha com o lazer. Realmente é prazeroso fazer isso? Ou quem está de fora às vezes não imagina que também há muito trabalho envolvido, apesar de estar num momento muito bonito, descontraído, com uma paisagem dessa aqui. Esse na verdade é o nosso cenário, né? O cenário, nosso escritório é esse, né? Paisagem, o lazer, são as boas comidas, né? A boa gastronomia. Então, assim, as pessoas só veem o lado bom da coisa, mas não sabem que por trás de tudo isso existe um profissional que tem que se formar. A formação leva 1 ano e meio como formação curricular, porém o resto da tua vida tu tem que continuar estudando, porque as coisas modificam, as coisas evoluem, as coisas crescem, elas mudam os procedimentos, né? Então isso o guia tem que estar atento para tudo. O guia é a única profissão regulamentada na área de turismo, é a única profissão, tá? É nível técnico, né? Então os cursos têm em média 890 horas e é a única profissão. A nossa função é conduzir, orientar, mostrar, né, está dando apoio ao turista. Nós somos diretamente ligados ao turista e à operação turística, que são os bastidores que as pessoas não veem. Aí é a dor de cabeça, é a noite que tu não dorme direito, é o voo chegando atrasado, é a mala perdida, é o turista se acidentando. Isso daí ninguém vê essa parte, aí só vê mais a parte de lazer. Então, é prazeroso sim, mas dá muito trabalho e as pessoas não entendem o quê? Que lazer também é profissão e investimento, entendeu? As pessoas pensam no lazer como oba-oba. Não, o lazer ele tem que ser feito com responsabilidade, né? Seja num barco, seja num ônibus, seja no avião, seja a pé, né? Vocês que andam por aí por todo canto, vocês veem coisas que, poxa, é uma peçonha ali, é um inseto, às vezes é uma ladeira, alguma coisa que, dependendo do perfil de turista, a gente tem que ter o cuidado. E o guia tem que estar a par disso, ele tem que estar muito ciente disso. Maurício, eu vou passar para você, mas tem outra pergunta aqui, Marco Romero. Precisa dominar, é obrigado a dominar alguns idiomas? Porque, assim, essa profissão, qual é o leque que ela abrange? Existe uma pessoa, por exemplo, que ela se formou, é claro que em todas as profissões existe o cara que vai se formar e, de repente, não vai dar certo na área. Sim. Mas esse não dá certo, tu acha que está atrelado ao quê? Ou é impossível hoje um formado, um recém-formado, não conseguir emplacar nessa profissão? Cara, tudo é voltado ao nicho, né? Então, assim, hoje tu vês, por exemplo, um médico, né? Tem um clínico geral, mas ele abrange tudo generalisticamente, vamos dizer assim, ele é um médico generalista, ele cuida de tudo ao mesmo tempo? Não, ele vai ter nuances de tudo. Mas, por exemplo, ele vai saber um pouco de oftalmologia, ele vai saber um pouco, né, de pele, né, ele vai saber um pouco de cirurgia, ele vai saber um pouco, ele é generalista. Mas quando ele nicha, quando ele foca, quando ele se especializa numa coisa, aí ele se destaca, entendeu? Então, assim, como guia, tu pode te formar e não falar nenhum idioma? Pode. Tu pode não falar nenhum idioma, mas tu não falas nenhum idioma, mas tu é especialista em floresta. Eu tenho como resolver esse problema? Tem, eu chamo um tradutor, pô. Entendeu? Hoje nós temos equipamentos no mundo já sendo lançados, como por exemplo uns fonezinhos de ouvido que a Samsung acabou de lançar, que ele traduz simultaneamente, com um delay de 2 segundos, 3 segundos no máximo, com a inteligência artificial e tudo mais. Mas se não tiver internet, ele continua atuando porque são 18 idiomas. Então, assim, nós temos a tecnologia para nos amparar quanto ao assunto idioma. Porém, contudo, todavia, entretanto, se nós soubermos o idioma, é muito melhor, né? Por quê? Eu, falando só português, eu tenho um círculo. Se eu falo português e espanhol, aumento o meu círculo. Se eu falo português, espanhol e inglês, aumento o círculo. E assim tu vais aumentando os círculos. Então, assim, tu vais ficando generalista, né? Então, quando tu tem um foco naquilo ali, né? Eu sou guia, por exemplo, eu sou um guia especialista em gastronomia. O teu nicho é alto ticket. As pessoas o público da gastronomia. Eu sou um guia especialista em pesca. Putz, não é todo mundo, não é só pegar uma linha e jogar aqui no rio. Não, sabe que o cara da pesca ele tem que ter grana. Equipamento, a isca é caro, todos os equipamentos são caros, né? E o de fotografia? Putz, tem lente aí, eu já vi um nicho de fotografia com lentes, o cara tinha lente de $100 mil.
entendeu? Então, assim, eu via a lente do cara e olhava pro ônibus que a gente estava e dizia, caramba, a lente dele é mais cara que o ônibus que nós estamos. Então, são nichos. Então, tem vaga para todo mundo? Tem espaço? Sim. Agora, as pessoas têm que identificar o seu nicho. Qual é o meu nicho? Né? Vocês estão no YouTube. Qual é o nicho de vocês no YouTube? Entendeu? Não, nós falamos de aventura, nós falamos de turismo, nós falamos de comunidade, nós falamos de natureza, nós falamos disso. Mas tem um cara que vai falar de política, tem um cara que vai falar, sei lá, tem gente que fala só de pastel, por exemplo. Com certeza, então, verdade. Tem área para todo mundo. Agora, as pessoas não sabem se posicionar na área. Este é o maior problema hoje. A pessoa não sabe o que ela quer. Então, já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato encontrou a Alice disse, para onde vai esse caminho? Ele disse, para onde você quer ir? Eu disse, não sei. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então... Correto. Maurício, deu tempo de pensar na sua? Sim. Eu ainda tenho mais uma para o final. Marco Romero já te fala que esse conteúdo ele vai ficar um pouco extenso. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou postar ele sozinho, como se fosse um podcast lá no canal. Tranquilo. Pra gente assistir depois. Pensou? Já. Fale com o seu professor, então. Vamos lá, segura. Vai lá que eu uso aqui. Você pode fazer a sua pergunta. Bom, pessoal do Parastemo, a gente está aqui no Vila das Docas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Marco Romero aqui, cara que é meu grande inspirador na área de turismo. Marco Romero, a pergunta é o seguinte, assim, tu acha que Belém hoje está preparado para receber esses turistas que vêm de fora, incluído a COP30 hoje? Maurício, a cidade sempre esteve preparada, né? Porque antes de ser uma cidade com estrutura urbana, nós éramos uma comunidade indígena. E depois de ser uma comunidade indígena vem a colonização, depois disso vai crescendo e hoje nós temos uma capital. É uma capital dentro de uma floresta que tem as suas necessidades, tem as suas adversidades, né? Nós estamos numa zona equatorial, super úmida, então nós temos muita umidade, nós temos muita chuva, nós temos muito rio, né? E as pessoas não imaginam que um rio para nós pode ser uma rua. Né? Não imaginam, não tem ideia, né? O pessoal acha que na vida só existe o urbano, do carro, do ônibus, mas ele não sabe que o rio pode ser tão rua quanto qualquer um. Mas o cara vai conhecer os canais em Veneza e acha a coisa mais linda. Ele vai em Aveiro, em Portugal, acha a coisa mais linda. Ele vai na Holanda, é tudo canal. Mas quando ele chega aqui, ele quer contestar, né? Ele quer dizer o quê? Quer nos rebaixar. Então, quando ele olha para o outro lado do rio, ele chama assim, olha o ribeirinho, o Inho, diminuindo. Sim. Mas aqui na capital, são 57 canais, são 14 bacias hidrográficas, ou seja, tem tanta água quanto ali. Então, aqui também todos nós estamos no mesmo contexto, né? Nós temos um fator nosso, antropológico, que é a nossa hospitalidade. Hospitalidade, né, é a nossa alegria ao receber, né? A gente é aquele tipo de gente que não é aquele... Onde fica uma farmácia? Né? Aí o cara vai e aponta, olha para ali, aí tu dobra. Não, a gente pega na mão e vai lá na porta da farmácia, e bobear ainda indica um remédio ainda vira médico na hora. Né? Nós somos assim, essa é a hospitalidade. Agora, transferir a hospitalidade, transformar isso em receptividade, que é quando tu faz a hospitalidade virar negócio, virar dinheiro, né? Isso é algo que a gente ainda precisa aprender um pouco. Então, assim, nós estamos preparados sim para a COP. Eu não tenho medo desses grandes eventos, até porque nós temos o Círio de Nazaré. É verdade. Tá? O Círio de Nazaré acontece há 232 anos. Esse ano é o Círio 233. Tá? Então, assim, nós recebemos milhões de pessoas, a cidade fica cheia, falta coisa e tal. Mas, assim, é o nosso convívio, é o nosso cotidiano e a nossa realidade, entendeu? Então, quando as coisas boas apontam pra gente, aí o invejoso está lá dizendo, não vai ser, não vai conseguir, não pode. Isso é dentro da nossa casa. Isso é quando vocês começam um canal no YouTube, o que os caras falam? Ah, esses bichos não sabem o que eles estão fazendo, né? São doidos e tal, e não sabem que isso aqui é um investimento. Investimento de tempo, conteúdo, né, disposição de vocês, a saúde de vocês. Então, assim, a mesma coisa a nossa cidade para receber a COP. A cidade está preparada sim. Agora, existem interesses por trás disso, né, de queimar, de querer nos rebaixar, de querer nos diminuir. Por quê? Quando a gente se destaca, quando o prego se destaca, ele é o primeiro a levar pancada. Quando a luz está acesa, ela é a primeira que o mosquito vai. E quando a árvore dá fruto, e quanto mais fruto, mais pedrada leva, né? A árvore que dá fruto leva pedrada, agora quanto mais fruto, mais pedrada leva. Então, se nós estamos em evidência, tem muita gente querendo derrubar. Só que aí é aí que a gente mostra o que nós somos de resistência, não, fluência. Nós somos fluidos, a gente vai só se desviando disso aqui, ó. Pode continuar falando aí, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Vamos continuar falando. Desperta a curiosidade e o cara vem pra cá, entendeu? Então nós estamos preparados sim, né? Não é que eu acredite nisso, eu creio nisso. Isso aqui para mim já é intrínseco, já é verdadeiro, entendeu? Porque a gente tem um grande evento anual, que é um dos maiores eventos no mundo,
que acontece aqui, e nem por isso. E, mas são 20 dias de Copa. São 20 dias de Sírio também. E aí, como é que fica? Entendeu? Então nós temos tudo isso, né? E agora a gente tem que trabalhar, claro, a gente tem que se profissionalizar, melhorar muita coisa, a gente tem que agir de uma maneira mais efetiva para que as coisas aconteçam de verdade. Tem que conhecer mais a nossa história, tem que assistir mais o Pará Extremo para pegar conteúdo. Vocês estão disponibilizando o que na internet? Conteúdo, pô. Vocês estão para cima e para baixo e vai no Igarapé tal, e vem a trilha de não sei o que. O que é isso? Isso é experiência, pô. Experiência que vocês estão passando de uma forma. Aí o cara acha que isso ele só vai adquirir dentro de uma escola, de um curso. Não, ele adquire com vocês, pô. No canal do YouTube, vai lá, clica lá. Lá vai estar lá o conteúdo de vocês. Poxa, é mesmo, esse local aqui é bacana. Deixa eu operacionalizar turisticamente isso daqui. Porque vocês já deram a chave, agora acha a porta. Cebola, quer gastar um pouco do portunhol ou... Então o senhor fala umas 3 línguas, né? Eu falo umas 7 línguas. Né? Só que aí eu não quero gastar muito aqui para não também, né, ficar parelho ali. Nossa, eu quero te parabenizar aí pelo trabalho. Sempre eu dou os parabéns, né? Pelo trabalho, é um excelente profissional, né? A gente vê pela conversa, pela informação. E é isso aí, cara. Continue aí com o seu trabalho aí e consiga formar aqui esse camarada aqui que a gente ama, né? Então é isso aí, cara. Parabéns e bom trabalho para você. Continue dando certo. Então vou encerrar aqui com o Romero, que a gente vai chegar agora no quesito Curuçá, uma mensagem. A gente finaliza sempre com uma mensagem, que fica a critério do nosso entrevistado. Quero te parabenizar, Romero. Quero confessar também que a gente fica um pouco enjoado, porque em cada 10 palavras, 8 é Romero que sai da boca desse cara aqui. Não, realmente, isso é verdade. É uma referência e é muito legal a gente ter uma referência. Assim como eu tenho a minha referência na profissão que eu quero ser. Hoje eu tenho um sonho de passar num concurso público da área policial. Estou estudando. Não consegui ser militar, né, pela idade quando eu fiz, mas as outras carreiras policiais, como federal, civil, até 50 anos. Então ainda tenho... Eu estou com 39, eu tenho 11 anos ainda para realizar isso daí. Então, Marco Romero, qual a sua mensagem para Curuçá? E qual o potencial que você enxerga para esse município, do qual nós somos filhos, nascidos e criados? Tem muita história, tem muita lenda. Tem a lenda do Bianô, tem a história do Tenente Nazaire, do Disco Voador. Antes do Pretinhos do Mangue, o Nazaire, ele vendeu o Curuçá a nível internacional. Minha tia assistiu no Japão. Não sei se tu conhece o Tenente Nazaire. Não. O Tenente Nazaire, ele era um tenente finado, saudoso da Marinha. E ele construiu um disco voador, pô. Não sei se tu viu essa reportagem que passou no Fantástico na década de 90. Sim. E esse disco voador, ele tá lá no Abade. Tu já pensou se pegasse esse disco voador e colocasse dentro do Palacete Barbosa, colocasse as estampas de jornal? Um local. Então, Romero, o teu conhecimento de Curuçá, como é que hoje está Curuçá para o turismo e o que tu poderia contribuir, né? Além do que tu já contribuiu formando os filhos da terra de lá. Cara, é sempre muito bom estar com filhos da terra, né? Que se assumem filhos da terra, porque tem gente às vezes que quando sai da sua terra agrega características de outras regiões, né? Então, o cara às vezes vai passar uma semana no Rio de Janeiro e já se diz carioca, ele vai passar 2 dias no sul do Brasil e já se diz sulista. Mas assim, o conhecimento, ele vai gerar o pertencimento. Então, às vezes isso acontece porque aquela pessoa não conhece a sua região, não conhece a sua história, os seus costumes, né? Simplesmente, como eu digo assim, tem gente que habita um local e tem gente que se pertence àquele local. Então, vocês são pertencentes a esse local, vocês assumem, né? Se botarem uma camisa 100% curuçaense, vocês vão vestir. Se tiver um boné 100% curuçá, vocês vão usar esse boné. Então, isso é pertencimento, vocês estão ali, pertencentes àquilo ali, entendeu? Então, assim, Curuçá pra mim cara, eu tenho um carinho muito grande por Curuçá, até porque quando eu comecei minhas falas, né, minhas conversas, minhas consultorias começaram por Curuçá, né? E eu já ia a Curuçá desde muito novo, porque eu tenho familiares lá, assim, parentes distantes, mas que são familiares, e eu sempre tive um carinho por ali. Era uma cidade muito menor do que é hoje, né? Curuçá é uma referência, assim, na região ali do Atlântico Guamá, né? Costa Atlântica, Amazônia Atlântica Guamá. Curuçá se desponta por ser muito autêntica. Curuçá tem coisas extremamente autênticas, essas lendas que tu estás falando, os atrativos, né? As pessoas, mas Curuçá não tem praia. Tem praia sim, mas
a gente tem que ter um certo cuidado para não abusar, porque não é um local para se abusar da natureza, é um local para se contemplar, né? Tanto que tu vai ver que eu não uso a palavra vamos explorar o turismo, não se explora o turismo, se transforma o turismo, se trabalha com o turismo, porque nós precisamos pegar esse dito potencial de Curuçá e transformar em produto. O dia que pegar o potencial turístico da região e transformar isso em produto turístico, mas o que é o produto turístico? São os roteiros, são as trilhas, né? Tudo isso é produto turístico, porque um turista vai chegar lá, ele não vai querer comprar o potencial, ele vai querer comprar o produto turístico. Então isso, esse mês agora de julho, parece que já fizeram algumas coisas lá, né, voltada a produtos turísticos e tal. Eu fico extremamente feliz porque eu gosto muito dali, eu tenho um carinho muito grande por ali, tenho pessoas conhecidíssimas ali que fazem parte do meu cotidiano aí. Curuçá desponta. Eu falei uma vez, estamos em 2025, em 2023 eu tinha falado que Bragança teria o auge em 24 e 25, né? Eu disse, o auge de Bragança vai ser 24 e 25. E aí eu disse, preparem que 26, 27 é Curuçá. Eu ainda falei assim mesmo, eu sou a mãe de nada do turismo. Então eu disse, 24 e 25 é Bragança, e está acontecendo. Eu disse 26 e 27 se prepare, que Curuçá desponta na região Bragança, Atlântico, Caeté, Curuçá, Atlântico, Guamá. Disse se preparem, porque a cidade vai dar uma girada de chave, e aí vocês vão ver esse potencial virar produto, aí vai começar a chegar um ônibus, 2 ônibus, uma van, e aí vamos começar a ter linha regular de volta para Curuçá e entorno, porque não é só Curuçá, existe todo um entorno, o Abade, as regiões ali próximas que também vão ser, vão usufruir dessa alavancada. E a cidade está assim, né? Seja pela gestão, seja pelo seu povo. Quando o povo começa a assumir que é curuçaense, ele começa a ter pertencimento daquilo, isso aqui é meu, esse banco dessa praça é meu, entendeu? É nosso, né? Na verdade, são os impostos nossos, mas assim, quando ele começa a dizer, isso aqui é meu, por isso eu não vou depredar, por isso aqui eu não vou sujar aqui, eu não vou pichar ali, eu não vou jogar lixo ali. Isso é causar pertencimento. E turismo educa. É uma das coisas que eu bato muito na tecla. Turismo educa, conecta e transforma. Então, a gente, através do turismo, através dessa exposição que vocês estão fazendo de informação, de conteúdo, é aí que a gente chega onde a gente quer chegar. Porque network vale mais do que dinheiro. Né? Foi aí que nós nos conhecemos, ficamos amigos, né? E aí o Maurício, só para vocês terem uma noção, encontrei o Maurício, ele é porteiro, né? Tá na portaria, na segurança do palácio, e dali a gente, numa conversa, cara, eu vou lá na tua palestra e tal. Olha onde o cara chegou, pô. Então não te preocupa. Se tu focares aonde tu queres é chegar